Você que está estudando pronomes objeto em inglês e se sente perdido, assista este vídeo até o final. Te garanto que muitas dúvidas que você tinha antes vão desaparecer bem rápido. Sem mais delongas, vamos lá. Mas, antes da gente continuar, precisamos organizar a aula de hoje. Vamos separar este grupo de object pronouns em algumas duplas. Você vai ver exemplos práticos, detalhes importantes sobre cada pronome, além de fazer um exercício simples, mas muito importante ao final de cada dupla. Não se preocupe, são exercícios simples. Ao final do vídeo, não se esqueça de que tem um link nos comentários que vai te levar a uma série de exercícios para praticar toda a gramática que você aprenderá hoje. O primeiro object pronoun, me, pronome objeto classificado como primeira pessoa do singular. Para simplificar, você usa me para falar de si mesmo. Can she give me some advices? Ela pode me dar alguns conselhos. They are talking about me. Eles estão falando sobre mim. O personal pronouns, me, vai assumir significados como mim e me, dependendo da situação. Dessa vez, vamos falar sobre us, pronome objeto classificado como primeira pessoa, só que dessa vez ele é do plural. Trocando em palavras simples, us pode ser usado para falar de si mesmo dentro de um grupo de pessoas. Quando eu uso us, posso falar com o próprio grupo, ou seja, eu falo de mim dentro desse grupo. Posso falar com pessoas fora do grupo, até mesmo posso falar com apenas parte do grupo. O que importa é que o assunto é sempre o grupo, comigo incluído, é claro. Marcus can help us. Marcus pode nos ajudar. Our friend is hurt. Can you give us some bandages? Nossa amiga está machucada. Você poderia dar para nós alguns curativos? Resumindo, o que todos os exemplos anteriores nos dão, dependendo da situação e da maneira que você queira traduzir o pronome us, você pode encontrá-lo significando nos, às vezes pode ser traduzido como nós, com acento, e também pode ser interpretado como a gente. Mas é claro, como dito antes, tudo vai depender do jeito que você quer interpretar us em uma frase. Dá uma descida nos comentários e deixa um pequeno resumo sobre o que você acabou de aprender. Se imagina dando uma aula sobre os pronomes me e us nos comentários. Vou ler o que você escreveu e ver se você entendeu corretamente o que foi passado até agora, e ir te ajudando até você entender completamente esses dois pronomes. Bora relembrar os fatos mais importantes de me e us. São pronomes da primeira pessoa, porém me é singular e us é plural. Vendo os exemplos anteriores, lembramos que me pode aparecer significando me ou mim, e us pode ser traduzido como nos, nós ou a gente. Uso me para falar de mim mesmo e us para falar de mim mesmo também, só que dentro de um grupo. Bora para os comentários e, aproveitando que você já tá indo para lá mesmo, deixa uma curtida, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com o pessoal que tu conhece, que você tem certeza de que também precisa estudar os pronomes possessivos em inglês. Espero o seu comentário. Já adianto que esse cara pode parecer um pouco confuso se você não prestar atenção. Primeiramente, you é classificado como de segunda pessoa. Dependendo da situação, pode ser tanto singular quanto plural. You pode ser usado junto com palavras como all, people, guys, lots, para diferenciar o you singular, que geralmente fica sozinho, e o plural, é usado com essas palavras para diferenciar sua versão singular e a sua versão plural. Além disso, saindo um pouco do contexto object pronouns, you pode se comportar também como um subject pronoun. Se você quiser dar uma olhada em como ele funciona como um pronome subjetivo, dá uma olhada no vídeo que eu deixei no card. Enfim, vamos voltar para o you, considerando como object pronouns. Preste atenção nos exemplos a seguir. I'll give you the world if you marry me. Eu vou te dar o mundo se você casar comigo. I was talking to you when she called me. Eu estava conversando com vocês quando ela me ligou. You pode ter muitas traduções. Me, ou, a você, te, vós. Para facilitar, vamos usar as traduções mais comuns atualmente. O a você, ou a, te e ti. A primeira frase poderia ser muito bem interpretada como eu vou lhe dar o mundo, eu vou dar a você, e assim por diante. Pegue a tradução mais conveniente para o seu estudo. It, outro carinho estranho de se entender, então presta atenção. Primeiro, entenda uma diferença fundamental entre português e inglês. Na nossa língua mãe, com algumas exceções, temos uma divisão clara de gênero. Para perceber isso, é só testar algumas palavras. Faz mais sentido falar o projetor ou a projetor, a cadeira ou o cadeira. Ou seja, para falar da cadeira, eu poderia eventualmente usar o pronome ela. Para falar do projetor, eu poderia usar ele. É aí que chegamos no problema. Ele, em inglês, geralmente seria traduzido como
him e ela seria her. Dois pronomes que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Mas esses dois em inglês são usados apenas para humanos, him e her. Não são usados para entidades não humanas, como a cadeira ou o projetor, anteriormente citados. O pronome usado para falar ele ou ela, citando objetos, animais ou qualquer coisa que não seja humana, seria o it. Por isso que às vezes a gente pode achar it sendo traduzido como ele e às vezes como ela. Enfim, chega de teoria. Vamos ver um pouco disso tudo na prática. That clock is perfect. I want it in my living room. Aquele relógio é perfeito. Eu o quero na minha sala de estar. Pode ser também traduzido como eu quero ele na minha sala de estar, só para constar. Para resumir, quando it é usado como um object pronoun, seus significados podem variar entre lhe, o, a, para ele, isso, é, esse, essa, este, esta, tudo dependerá da situação e do gênero da coisa citada. E um detalhe final sobre it, assim como you, o pronome it, também pode ser considerado como um subject pronoun. Para mais informações sobre essa versão, clique no card e assista ao vídeo sobre os subject pronouns, quando terminar este aqui. E mais uma vez, vamos fazer aquele exercício mental para melhor fixar o que a gente viu sobre os object pronouns, it e you. Não se esqueça, não precisa de palavras difíceis, termos técnicos ou coisa parecida. Escreva como se fosse uma conversa com seu grupo de estudos, como se estivesse explicando esses dois conceitos para eles. E para ajudar, vamos fazer uma rápida revisão, começando pelo you, sempre usado para falar diretamente com uma pessoa ou várias pessoas, já que you pode significar você ou vocês, dependendo da situação. Além dessas variações que o português pode traduzir o you como tu, vós, etc. Em contextos formais, apenas a interpretação pode definir se you vai ser traduzido na sua versão plural ou singular. Quando entramos em situações informais, temos uma segunda maneira de diferenciar os dois significados do you. Como dito antes, de maneira informal, geralmente you sozinho vai ser traduzido de forma singular, usado para falar com uma pessoa só. Agora, para usar sua forma plural, para falar com várias pessoas ao mesmo tempo, o pronome pode ser usado como you all, you lot, you people, etc. Agora, it é um pouco diferente. Usado para falar apenas de coisas não humanas, objetos, animais, fenômenos, ideias, etc. Pelo português, ter aquela velha mania de colocar gênero em quase tudo. Às vezes it vai ser traduzido como ele, às vezes como ela. E assim como him e her, it é um dos pronomes fofoqueiros, usado para conversar com alguém, mas se referir a outra entidade, nesse caso, as não humanas. Agora que você está pronto para deixar sua própria explicação nos comentários, aproveita para interagir com o pessoal que estiver fazendo o exercício também. Não se esqueça de que no fim do vídeo tem exercícios para fazer. Link na descrição. Para começar, him é um pronome de terceira pessoa do singular. Você pode encontrar este cara sendo traduzido como ele, lhe ou para ele. Para facilitar o seu entendimento, vamos para um exemplo. Mike is the best. We'll give him the prize. Esta frase pode ser traduzida de várias maneiras. Mike é o melhor. Nós vamos dar a ele o prêmio. Ou nós vamos lhe dar o prêmio. Nós vamos dar para ele o prêmio. Enfim, dependendo da situação, him pode ter vários significados, que no fim da história vão trazer o contexto de uma conversa com alguém, onde o assunto é uma outra pessoa, neste caso, alguém no masculino. E lembre-se, him pode ser usado para conversar sobre entidades humanas, homens, meninos, etc. Her é a irmã gêmea do him, um pronome de terceira pessoa, também no singular. Pode significar lhe, a ela, para ela, etc. Vamos ver um exemplo para esclarecer as coisas. Brenda needs to know. We've got to tell her. Esta frase pode ser traduzida mais ou menos assim. Brenda precisa saber. Nós temos que contar para ela. Também poderia ser adaptada para ser traduzida como nós temos que contar a ela. Tudo depende da situação e da frase também. Para resumir, her vai ser usado para conversar com alguém sobre outra pessoa. No feminino, novamente, tem que lembrar. Him no masculino, her no feminino. Lembrem-se, este feminino e masculino aqui, diferente do it, é apenas usado para seres humanos. Não posso incluir animais, não posso incluir fenômenos ou objetos, mesmo que eles possam ser traduzidos com um gênero masculino ou feminino. Olha a gente aqui de novo para fazer mais um exercício mental. Mas tem que fazer isso toda vez, teacher? Garanto que tem que fazer isso sim. Não posso juntar tudo e deixar para fazer no final do vídeo. Juntar tudo no final vai ser muita coisa. Isso pode prejudicar seu aprendizado, pode te fazer esquecer de detalhes importantes. Enfim, chega de graça. Vamos começar com a revisão para facilitar seu raciocínio. Him e her são praticamente irmãos gêmeos. A única diferença aqui é o gênero. Him é masculino e her é feminino. A maior parte das vezes você vai encontrá-los sendo traduzidos como ele, ela, para ela, lhe ou a.
Lembrando que tudo depende da situação. Para finalizar, him e her têm como objetivo fazer um triângulo, uma conversa no qual você conversa com alguém e o assunto desta conversa pode ser um outro alguém, no feminino ou no masculino. Visto a revisão, bora lá, fica tranquilo, não precisa de palavras difíceis, faça da sua maneira. Se imagine conversando com alguém e liberte seu professor interior. E antes que você esqueça, se ainda não o fez, dê uma curtida no vídeo, compartilhe ele com seu grupo de estudo, o pessoal do colégio, do curso de inglês que você participa. Não se esqueça de ativar o sininho também. Respira, eu sei, o vídeo tá longo, mas dessa vez vai ser apenas um pronome. E olha o lado bom, é o último pronome da lista. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o them, pronome de terceira pessoa do plural. Pode ser traduzido como lhes, os, as, para eles, para elas. Vendo essas possíveis traduções, os mais observadores vão perceber que them pode ser traduzido como feminino e como masculino. Para melhor entender esta visão do them, vamos dar uma explorada em alguns exemplos. You could offer them some cookies and milk. Pode ser traduzido como você poderia lhes oferecer alguns biscoitos e leite, você poderia os oferecer, você poderia as oferecer, você poderia oferecer para eles, você poderia oferecer para elas. A verdade é que them é um pronome neutro, serve para descrever todo e qualquer tipo de grupo. Podemos usar them para descrever um aglomerado de pessoas, um grupo apenas de mulheres, um grupo apenas de homens, um grupo misto de homens e mulheres, um grupo de animais, um grupo de objetos, de fenômenos, um grupo de ideias, qualquer tipo de grupo que você possa imaginar. Você pode descrever com them. E lembra, é uma conversa sempre triangular. Eu converso com alguém, mas o assunto é esse grupo que eu estou citando. Outra característica do them, ele pode ser utilizado de uma forma singular também. Vamos dar uma olhadinha aqui em um exemplo. I saw an old friend last Sunday. Dá uma olhadinha nessa frase. Vamos ver uma pergunta para essa mesma frase. Really? Did you talk to... Presta atenção nessa frase. Eu encontrei um amigo, amiga no sábado. Em casos como este, onde eu não sei o gênero de uma pessoa ou simplesmente por algum motivo não quero definir um gênero para a pessoa que eu estou falando sobre, eu vou usar, adivinha, o them. Mesmo ele sendo um pronome usado na maior parte das vezes como se fosse plural, o them pode ser usado neste tipo de caso como se fosse singular. Ou seja, a resposta da frase ficaria Really? Did you talk to them? Sério? Você conversou com eles, ele ou algum outro tipo de pronome neutro usado hoje em dia? Parabéns para você que chegou até aqui. Vamos finalizar essa jornada. Respira que tá quase lá. Então, pela última vez, bora fazer um exercício mental, agora falando sobre them. Lembra que o them pode ser uma ferramenta usada para falar de grupos, qualquer tipo de grupos, humanos ou não humanos. Grupo feminino, grupo masculino, tudo isso está englobado. A verdade é que them é um pronome neutro, serve para descrever todo e qualquer tipo de grupo, contanto que eu fale desta coisa para uma outra pessoa. Então eu formo uma espécie de triângulo. Eu converso com um, mas o assunto é um terceiro objeto, terceira pessoa, terceiro grupo de alguma coisa. Não se esqueça de fazer seu textinho, explicando com suas próprias palavras e postar. Além disso, o link com o quiz está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado lá embaixo. Não se esquece, são vários exercícios para você treinar tudo que você aprendeu. Não se esquece de deixar o seu like, ativar o sininho